Dizem os especialistas que o roteiro é a espinha dorsal na produção de um espetáculo. Portanto, ele deve ser preparado com muita antecedência. Mesmo que a história seja adaptada de um clássico da literatura, é importante manter algum segredo sobre o roteiro, sempre com o objetivo de deixar alguma surpresa para a plateia. O espetáculo de hoje foi idealizado antes mesmo da existência do próprio teatro. As montagens teatrais baseadas nesse texto são de perder a conta. Eu até já sei que o personagem principal morre no final, mas todas as vezes que eu assisto, eu me surpreendo. A palavra pecado parece ter desaparecido do vocabulário de muitas pessoas. É como se agora ela fizesse parte apenas de um dicionário de termos religiosos. Mas se por um lado muitos consideram esse assunto meio ultrapassado, todos sabem que o pecado existe. Para Valcir Carrasco, o autor de novelas, a gula é o único pecado que vem junto do castigo. Trenton Warrington disse que uma consciência limpa é sinal de uma memória ruim. O pecado é título de livro, já foi tema de novela e foi até campeão de bilheteria em um filme bem famoso do Brad Pitt. E olha que esses exemplos não têm nada a ver com teologia. Aí você deve perguntar, mas o que é pecado? Bom, o pecado não é simplesmente um momento de fraqueza. Na verdade, é a transgressão da lei de Deus. Por isso, mentir, matar, roubar, entre outras coisas ruins, é cometer pecado. Não é preciso mais do que uma folhada no jornal para a gente ver que o mundo está cheio do pecado. E não é preciso mais do que uma olhada para dentro de si para perceber que temos uma tendência natural para o mal. A gente está sempre em conflito, não é mesmo? Nós somos viciados em coisas ruins. Comemos aquilo que prejudica a nossa saúde, magoamos as pessoas que mais amamos, deixamos o orgulho comandar a nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas há pessoas que já prometeram muitas vezes que não vão errar mais. E para conseguir? Para nós, pecar virou parte da rotina. Mesmo que isso nos faça mal, mas para Deus, o pecado chega a ser repugnante. Os seus olhos são puros demais e a sua vida é perfeita demais para conviver com algo tão ruim. Você acredita? São os nossos pecados que nos separam de Deus. É mais ou menos como a água que não se mistura com óleo. Vira um problema, não é mesmo? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador de um jeito que é impossível explicar com palavras. E você sabe, quem ama quer sempre estar por perto. Para aumentar ainda mais o drama desta relação, está escrito em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Como a gente já viu, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, é mais do que natural que a justiça seja feita por Ele, por Deus. Eu não quero complicar as coisas, mas como Deus poderia ser justo se o cumprimento da sua lei significa a morte do homem? Um ser que Ele ama tanto? Foi por causa desse amor indescritível que Deus decidiu providenciar um substituto para receber esse juízo, para receber essa culpa. Sendo assim, o pecador poderia receber perdão. Então, Deus revelou esse roteiro, essa história cheia de amor, e escolheu de livre e espontânea vontade ser o personagem principal, assumindo essa culpa. Essa história é realmente impressionante. A relação de Deus com a humanidade é tão surpreendente que chega a ser digna de um espetáculo universal. Só para comparar, se todos os teatros da Broadway exibissem a mesma peça ao mesmo tempo, menos que 50.000 pessoas estariam assistindo. Mas na história do amor de Deus pelo homem, a Bíblia diz que nos tornamos espetáculo ao mundo. Só no planeta Terra, são quase 7 bilhões de espectadores. Ou seriam 7 bilhões de personagens? Falando em personagem, você deve conhecer aquele ali, aquele que está beijando Jesus. Infelizmente, o papel dele nesse espetáculo é de vilão.
Ele é conhecido por muitos como traidor, mas nem sempre foi assim. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. E entre os colegas, ele era uma pessoa muito respeitada por sua competência. Ele foi nomeado tesoureiro da equipe e recebeu poder para fazer grandes coisas. Mas por trás da máscara de bom menino se escondia um homem ganancioso, egoísta e sem escrúpulos. Alguém cínico o suficiente para atrair Jesus com um beijo e entregar o seu mestre aos sacerdotes por 30 moedas de prata, que na época era o preço de um escravo. Os outros amigos de Cristo até ensaiaram uma reação. Pedro, o destemido, avançou contra os inimigos e chegou a cortar a orelha direita de um deles. Mas a compaixão de Jesus surpreendeu mais uma vez ao colocar a orelha de Malco em seu lugar, deixando o servo do sumo sacerdote em perfeito estado. A prisão de Cristo aconteceu em cumprimento às escrituras dos profetas, conforme o roteiro revelado por Deus. E para completar, os discípulos que sobraram fugiram de cena. A traição de Judas era tudo que os líderes religiosos da época precisavam para levar adiante o seu plano de acabar com Jesus. Afinal, uma pessoa tão famosa e respeitada poderia colocar em risco a popularidade deles. As atitudes daquele homem da Galileia eram como um grande holofote que revelava o que estava escondido atrás de seus figurinos sacerdotais. As palavras de Jesus denunciavam que eles eram como sepulcros caiados. Por fora se mostravam belos, mas interiormente estavam cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Cristo conseguia enxergar além da maquiagem que disfarçava a hipocrisia deles. E os fariseus não gostavam nem um pouco disso. Depois da prisão injusta, eles se reuniram para dar um jeito de fabricar alguma prova contra Jesus. E se isso não fosse suficiente, aqui diz que eles cuspiram no seu rosto e o esbofetearam. E nessa outra parte, logo pela manhã, amarraram-no e o entregaram a Pilatos. Bom, quem era Pilatos? Pilatos era o governador da Judéia e, nesse caso, o juiz. Chega a ser ridículo pensar que Deus, o próprio significado da palavra justiça, seria submetido a um julgamento de homens pecadores. Quando Pilatos olhou para Jesus, viu nele um homem calmo e digno. Ele até já tinha ouvido falar de Jesus e de todas as coisas maravilhosas que tinha feito. Até tentou provar a inocência de Jesus, falando 3 vezes de que o acusado não tinha nenhuma culpa, mas não foi corajoso o suficiente para fazer justiça. Lavou suas mãos e o entregou para ser crucificado. Imagine os anjos e todo o universo que assistiam a essa parte tão injusta do espetáculo. Até o anjo mais fraco poderia mudar o roteiro num piscar de olhos. Colocar aquela multidão que gritava para correr e mostrar aquelas pessoas que acusavam Jesus quem é que merecia a morte. Na terra, alguns discípulos que estavam na sala do julgamento esperavam que Jesus manifestasse o seu poder, se livrasse dos seus inimigos e desse a eles o castigo que mereciam. Mas o personagem principal estava decidido a pagar o preço pelo pecado do homem e não permitiria qualquer mudança no roteiro. Assim, Jesus foi levado para o corredor da morte. O lugar da execução, o Gólgota, que quer dizer caveira. Deus, que é o diretor de arte mais sensível que já existiu, é obrigado a protagonizar o clímax do seu roteiro num cenário que não lembra em nada a beleza do seu caráter. Carregando uma cruz que tinha sido feita para Barrabás, um grande criminoso da época, ele dá os últimos passos em direção ao grande finale. A pior parte do seu figurino era uma coroa de espinhos. As suas roupas ficaram com os soldados, aliás, como estava previsto no roteiro.
repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Maria, a sua mãe, também estava lá. E por mais que ela soubesse onde a história terminaria, ela ainda tinha esperança de um improviso do protagonista. Mas como o roteiro revelou, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É tanta injustiça, sabe, que fica até difícil de ler. Bom, nós estamos mais ou menos nessa altura do espetáculo. A minha parte já está quase chegando. Mas se a gente pular algumas folhas, nós encontramos: as palavras finais de Jesus executaram a sentença contra o pecado. Está consumado. E dando um grande brado, expirou. O véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, e a terra tremeu. Fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos ressuscitaram, anunciando a derrota do mal e a vitória do amor e da justiça. Só 3 minutos, tá bom? Tá bom, obrigado, viu, querida? Era o ano de 1999. O espetáculo era a festa de entrega do Grammy, um prêmio de maior prestígio entre os músicos. E nada mais, nada menos do que Andrea Bocelli e Celine Dion apresentariam a canção The Prayer. Tudo estaria perfeito não fosse o cantor ter ficado doente alguns dias antes da apresentação. Os produtores do espetáculo ficaram sem saber o que fazer. Quem poderia substituir a voz e o carisma de Bocelli? Eles resolveram então fazer um concurso envolvendo todo o país. Várias fitas com performances de vários pretendentes foram enviados ao escritório da produtora. Finalmente, um cantor foi escolhido. Um rapaz de 17 anos de idade. Imagine o nervosismo do então desconhecido cantor enfrentar uma transmissão ao vivo para o mundo todo e ainda dividir o palco com Celine Dion. Foi nessa situação inusitada que Josh Groban, ou Josh Groban, foi descoberto. Ele foi necessário para assumir o papel principal naquela noite. Oi, Laurinha. Tudo bom, querida? Tá pronto? Tá, tô pronto, tô meio nervoso. Vai, né? Então tá bom, tá jóia. Aqui, obrigado. Se a gente recapitular a essência do roteiro, vemos que o salário do pecado é a morte. Jesus é perfeito. Ele não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Jesus não merecia morrer. O pecado é transgressão da lei de Deus. Devemos lembrar, é claro, que as leis não são feitas para pessoas corretas, mas para marginais, criminosos, pessoas que praticam o mal e para aqueles também que não respeitam a Deus. São feitas também para assassinos, imorais, sequestradores, mentirosos e para aqueles que praticam outra coisa qualquer que vai contra o verdadeiro ensinamento. Deus é incompatível com o pecado. Assim como a água não se mistura com o óleo. Para a sua justiça, a nossa morte era inevitável. Mas para o seu amor, que é um mistério, era inevitável morrer por nós. Eu deveria ser o protagonista dessa história. Todas essas linhas que descrevem crueldade deveriam ter o meu nome do lado. Deveriam estar relacionadas a mim. Mas Jesus escolheu assumir o meu papel, o seu papel. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que a gente pudesse receber a sua justiça. Ele assumiu o nosso papel, morrendo a nossa morte, para que a gente pudesse ter direito à sua vida. Eu penso na situação no céu.
Não havia razão para a alegria de uma só nota musical. O único momento em que o céu parou de render louvores a Deus, através da música, foi durante o sacrifício de Jesus. O som que se ouvia era dos martelos pregando os cravos nas mãos de Jesus. Os gemidos incontroláveis, os soluços de Maria, os trovões. E perdidos nessa orquestração de mau gosto, nós ouvimos os seus brados. E também vimos a sua ansiedade, a dor. E também o seu amor. Realmente, esse foi o maior espetáculo que o universo poderia ter contemplado. Mas naquele papel, Jesus não estava interpretando. Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria a seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas da morte brotou nova vida, da tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre daquele madeiro. Quanta dor! Ouve a voz
ao alcance de quem aceita. A peça O Fantasma da Ópera está em cartaz há muito tempo, mas mesmo assim milhares de pessoas do mundo inteiro param para admirar a beleza dessa obra de ficção. O espetáculo da morte de Cristo, além de não ser ficção, é a história da minha vida, da sua vida. Entenda que Jesus assumiu o seu papel quando morreu a sua morte para pagar um alto preço pelos seus pecados. Acredite que o sacrifício de Jesus oferece a você uma nova chance. Aceite que no espetáculo da sua vida, Jesus Cristo deve ser o personagem principal.